Você já ficou preso num pensamento que não sai da sua cabeça? Daqueles que te acordam no meio da madrugada, que te acompanham no caminho do trabalho, que ficam ali sussurrando enquanto você tenta dormir? Talvez seja uma preocupação com dinheiro. Talvez seja uma mágoa que você não consegue soltar. Talvez seja aquela voz que diz que você não é suficiente, que nunca vai ser suficiente, que tudo vai dar errado de novo. E tem noites que você olha para o teto do seu quarto e sente como se existisse um peso invisível ali, te empurrando para baixo, te segurando no lugar. Você até tenta orar, mas parece que a oração não sobe. Parece que tem um teto de bronze entre você e Deus. E aí você se pergunta, será que Deus está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu estou preso assim para sempre? Hoje eu quero te mostrar algo que Jesus ensinou e que a gente quase sempre esquece. É algo simples, mas profundo. É algo que muda tudo, mas que exige uma decisão sua. E essa decisão não é sobre ir para a igreja mais vezes, não é sobre ler a Bíblia mais, não é sobre ser mais religioso. É sobre entender onde está a verdadeira batalha da sua vida. Porque a batalha, meu amigo, minha amiga, não está lá fora. Não está na conta que não fecha, não está na pessoa que te magoou, não está no chefe que te humilha. A batalha está aqui dentro, na sua mente, no jardim secreto dos seus pensamentos. E Jesus sabia disso muito antes de qualquer psicólogo falar sobre isso. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o caminho que Jesus deixou para a gente sair dessa prisão. E se isso aqui tocar no teu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu quero continuar essa jornada contigo. Vamos juntos. Vem cá. Deixa eu te contar uma história que talvez você já conheça, mas que a gente precisa olhar de novo, com outros olhos. É a história de Maria Madalena, não a versão resumida que a gente ouve por aí, a história verdadeira, a que a Bíblia conta. Maria Madalena era uma mulher que estava possuída por 7 demônios. 7. Você consegue imaginar o tormento? O caos? A escuridão absoluta? Ela vivia atormentada, sem paz, sem descanso, sem esperança. As pessoas deviam ter medo dela, deviam evitar ela. Ela era a louca da cidade, a rejeitada, a impura. E aí ela encontra Jesus. E o que Jesus faz? Ele não grita com ela. Ele não a condena. Ele não diz que ela merece o que está passando. Ele simplesmente liberta ela. Lucas 8, versículo 2, diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. E daí para frente, Maria Madalena se torna uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ela caminha com ele. Ela sustenta o ministério dele com os próprios recursos. Ela fica no Calvário quando todos os discípulos homens fugiram de medo. Ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, a primeira testemunha da ressurreição, a primeira evangelista da Boa Nova. Pensa nisso. Uma mulher que vivia nas trevas se torna a portadora da maior notícia da história humana. Por quê? Porque Jesus a libertou. Mas libertou de quê exatamente? Sim, dos demônios. Mas tem algo mais profundo aqui. Maria Madalena foi liberta de uma identidade. Ela foi liberta da prisão mental que aqueles tormentos criavam. Porque quando você vive anos sendo chamada de louca, de impura, de rejeitada, isso entra na sua mente. Isso se torna quem você acha que é. Mesmo depois que os demônios saem, a voz deles pode continuar ecoando. Entende o que eu estou dizendo? Jesus não só expulsou os demônios. Ele deu a Maria Madalena uma nova mente, uma nova identidade. Ele mostrou para ela quem ela realmente era. Uma filha amada de Deus, uma mulher com propósito, uma mulher digna de estar perto dele. E Maria aceitou essa nova verdade. Ela deixou o passado morrer. Ela escolheu acreditar no que Jesus dizia sobre ela, não no que o mundo dizia. E isso mudou tudo. Agora vem cá comigo. Você já parou para pensar que talvez você também esteja vivendo numa prisão mental? Que talvez existam vozes na sua cabeça que não são suas, mas que você acredita que são. Vozes que dizem,
você não presta, você sempre falha, Deus não te ama, você é um fracasso, ninguém te quer, você nunca vai mudar. De onde vêm essas vozes? Às vezes vêm do passado, da infância, de palavras que seus pais falaram sem pensar, de rejeições que você sofreu, de erros que você cometeu e que ainda te perseguem. Às vezes vem do inimigo, que é chamado de acusador dos irmãos, que trabalha dia e noite para plantar mentiras na sua mente. E o pior é que a gente acredita nessas vozes. A gente acha que elas são a verdade. E aí a gente vive segundo elas. Se você acredita que é um fracasso, você age como um fracasso. Se você acredita que ninguém te ama, você se fecha, você se isola, você rejeita as pessoas antes que elas te rejeitem. Se você acredita que Deus está distante, você para de buscar Ele. Você para de orar. Você para de acreditar que algo pode mudar. Jesus disse algo revolucionário em Marcos 7, versículo 21. Ele disse que é de dentro do coração das pessoas que saem os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as cobiças, as maldades. De dentro, não de fora. O problema não está lá fora. O problema está aqui dentro. E se o problema está aqui dentro, a solução também está aqui dentro. A transformação começa na mente. Paulo entendeu isso. Por isso ele escreveu em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação não é sobre tentar mais, não é sobre ser mais religioso, é sobre renovar a mente, é sobre trocar as mentiras por verdades, é sobre substituir os pensamentos velhos, podres, destrutivos, por pensamentos novos, vivos, que vêm da palavra de Deus. E aí você me pergunta, mas como? Como eu faço isso? Como eu troco um pensamento? Como eu renovo minha mente? Calma. Vamos devagar, porque isso não acontece da noite para o dia. É um processo, é um treinamento, é como aprender a andar de novo depois de anos andando torto. Mas é possível. E Jesus te dá as ferramentas. Primeiro, você precisa identificar o pensamento mentiroso. Você precisa capturar ele. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Ele diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? São argumentos, pretensões, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que a gente faz? A gente leva cativo todo o pensamento, tornando-o obediente a Cristo. Leva cativo, captura. Pensa nisso como se fosse uma guerra. Tem um pensamento que aparece. Um pensamento de medo, um pensamento de desespero, um pensamento de ódio, um pensamento de desistência. E você, em vez de deixar ele correr solto, você para. Você captura ele. Você olha para ele e pergunta, isso é verdade? Isso vem de Deus? Isso me aproxima de Cristo ou me afasta dele? E se a resposta é não, você rejeita ele. Você não deixa ele plantar raiz. Você arranca ele pela raiz. Segundo, você substitui a mentira pela verdade. Não basta tirar o pensamento ruim. Você precisa colocar um pensamento bom no lugar, porque a mente não fica vazia. Se você não encher ela com a verdade, a mentira volta. Jesus contou uma parábola sobre isso. Um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, não encontra descanso, volta e encontra a casa vazia, varrida, arrumada. Aí ele traz mais 7 espíritos piores, e o estado final da pessoa fica pior que o primeiro. Entende? Você não pode deixar a mente vazia, você enche ela com a palavra. Então, quando vem o pensamento, eu sou um fracasso, você captura e você substitui. Você diz, não, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou perdoado, eu tenho um propósito. E você não está inventando isso, você está declarando o que a palavra diz. Quando vem o pensamento, eu não vou conseguir pagar essa conta, eu vou perder tudo. Você captura
e você substitui. Você diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Ele cuida de mim. Ele nunca me abandonou. Eu confio nele. Quando vem o pensamento, ninguém me ama, eu estou sozinho. Você captura e você substitui. Você diz: Deus me amou tanto que deu o seu único filho por mim. Eu nunca estou sozinho. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até o fim. Eu sou aceito. Eu sou desejado. Eu pertenço ao reino. Você está entendendo o processo? É como um músculo. No começo é difícil. No começo parece que não funciona, mas quanto mais você treina, mais forte você fica. Quanto mais você substitui mentiras por verdades, mais natural isso se torna. E com o tempo, você percebe que aqueles pensamentos antigos não têm mais poder sobre você, porque você não acredita mais neles. Agora, tem algumas fortalezas específicas que eu preciso falar com você. Algumas prisões mentais que são comuns, que a maioria de nós enfrenta. E Jesus lidou com todas elas. Então vamos olhar para algumas. Primeira fortaleza, o medo. O medo paralisa. O medo te impede de dar o próximo passo. O medo te faz duvidar de Deus. E o medo, meu amigo, minha amiga, não vem de Deus. 1 João 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus expulsa o medo. Então, quando você sentir medo, lembra disso. Deus te ama. E se Deus te ama, Ele cuida de você. Ele não te abandonou. Ele não vai te deixar cair. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Mateus 14. Jesus chama Pedro para sair do barco. Pedro vai. Ele começa a andar sobre as águas. Mas aí ele olha para o vento, olha para as ondas e tem medo. E o que acontece? Ele começa a afundar. E Jesus estende a mão e segura ele. E diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? O problema não foi o vento já estava lá. O problema foi o foco. Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou no problema. E quando você foca no problema, o medo cresce. Quando você foca em Jesus, a fé cresce. Então, da próxima vez que o medo vier, captura ele e diz: eu não vou focar no problema, eu vou focar em Jesus. Eu confio nele, ele é maior que qualquer tempestade. Segunda fortaleza, a culpa. Esse é pesado. A culpa te mantém olhando para o passado. A culpa te diz que você não merece o perdão de Deus, que o que você fez foi grave demais, que Deus nunca vai te aceitar de volta. E isso é mentira. É uma das maiores mentiras do inimigo, porque Jesus já pagou por todos os seus pecados. Todos. Não tem nenhum que ficou de fora. Quando ele disse, está consumado na cruz, ele estava dizendo, a dívida foi paga, completamente. Se você já confessou, se você já se arrependeu, então você está perdoado. Não importa o que você sente. O perdão não depende do seu sentimento, depende do sacrifício de Jesus. E Deus não fica relembrando o seu passado. Isaías 43, versículo 25. Eu sou aquele que apaga as suas transgressões e não me lembro mais dos seus pecados. Deus esquece. Então, por que você insiste em lembrar? Por que você insiste em se punir por algo que já foi perdoado? Maria Madalena poderia ter ficado presa no passado dela. Poderia ter vivido carregando a vergonha dos 7 demônios. Mas ela não fez isso. Ela aceitou a liberdade que Jesus ofereceu. Ela seguiu em frente, ela se tornou nova, e você também pode. Solta a culpa. Deixa ela no pé da cruz e segue em frente. Terceira fortaleza, a ofensa, o ressentimento, a mágoa. Isso aqui é veneno puro. E muita gente está morrendo por dentro por causa disso. Você guarda uma mágoa de alguém que te traiu, que te humilhou, que te abandonou, e você acha que está punindo a pessoa. Mas quem está sendo punido é você. Porque a mágoa não machuca quem te machucou, machuca você. Ela te corrói por dentro. Ela te deixa amargo, ela te rouba a paz, ela te afasta de Deus.
Jesus foi claro sobre isso. Mateus 6, versículos 14 e 15. Se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é sério. Deus liga o perdão que você recebe com o perdão que você dá. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele sabe que você não pode receber perdão se o seu coração está fechado pela mágoa. Perdoar não significa dizer que o que a pessoa fez foi certo. Não significa voltar a confiar nela cegamente. Perdoar significa soltar. Significa dizer: eu não vou mais carregar isso. Eu entrego isso para Deus. Eu libero essa pessoa e eu libero a mim mesmo. E aí você sente como se um peso saísse das suas costas. Porque saiu mesmo. A mágoa é pesada, o perdão é leve. Quarta fortaleza, a ansiedade, a preocupação. Isso está matando a nossa geração. Todo mundo está ansioso. Ansioso com o futuro, ansioso com dinheiro, ansioso com saúde, ansioso com relacionamentos. E Jesus falou sobre isso. Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante. Jesus não está dizendo que a vida é fácil. Ele está dizendo que cada dia tem o seu próprio mal. Mas ele também está dizendo: não antecipe o mal de amanhã. Não viva hoje a dor de amanhã. Viva hoje. Confie hoje. Deus vai te dar graça para amanhã quando amanhã chegar. Mas hoje, a graça de hoje é suficiente. A ansiedade é um pensamento que se projeta para o futuro. Você fica preocupado com algo que ainda não aconteceu e talvez nunca vai acontecer. E enquanto isso, você perde o hoje. Você perde a paz de hoje. Então captura esse pensamento e traz ele de volta para o presente. E no presente pergunta: o que eu preciso fazer agora? O que está ao meu alcance? E o que não está ao meu alcance, você entrega para Deus. Você confia que Ele vai cuidar. Quinta fortaleza, a mentalidade de escassez. Isso é achar que não tem suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem tempo suficiente, não tem amor suficiente, não tem graça suficiente. E aí você vive com medo de perder o pouco que tem. Você vive agarrado. Você não consegue ser generoso. Você não consegue confiar. E essa mentalidade te mantém pequeno, te mantém preso. Mas Deus é o Deus da abundância. Ele não é o Deus do suficiente. Ele é o Deus do mais que suficiente. Ele é o Deus que multiplica pães, que transforma água em vinho, que enche redes de peixes até quase rasgar, que faz transbordar. E Ele quer que você viva nessa mentalidade, não de ganância, mas de confiança, de generosidade, de fé que Ele sempre vai prover. Então, quando vier o pensamento, não vai dar, não tem suficiente, captura ele e substitui, e diz: o meu Deus é abundante, Ele é fiel, Ele sempre proveu, Ele sempre vai prover. Eu confio nele, e eu vou ser generoso, porque eu sei que a fonte não seca. Agora, tudo isso que eu estou te falando, toda essa renovação da mente, precisa de algo muito importante. Precisa de disciplina espiritual. Não adianta você ouvir isso aqui, concordar com a cabeça e não fazer nada. Tem que praticar, tem que treinar. Então, deixa eu te dar algumas ferramentas práticas. Primeira ferramenta: guarde a sua mente. Filipenses 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, você escolhe no que você pensa. Você escolhe o que entra na sua mente. Então, cuidado com o que você assiste, com o que você escuta, com quem você segue nas redes sociais, com as conversas que você tem. Porque tudo isso alimenta a sua mente. Se você enche a mente de violência, de pornografia, de fofoca, de negatividade, como você espera ter pensamentos puros? Como você espera ter paz?
Guarda a entrada. Escolhe o que entra. Segunda ferramenta. Crie momentos de silêncio. A gente vive num mundo barulhento. Notificação, música, televisão, gente falando. E a mente nunca descansa. E aí Deus quer falar, mas você não consegue ouvir, porque tem muito barulho. Então desliga o celular, desliga a TV, senta num lugar quieto e fica ali, em silêncio. Só você e Deus. E escuta. Às vezes Deus fala no silêncio, às vezes Ele fala através de um pensamento suave, de uma lembrança da palavra, de uma paz que invade o coração, mas você só vai ouvir se você fizer silêncio. Terceira ferramenta. Declare a palavra em voz alta. Tem poder na confissão, tem poder em você falar a verdade de Deus sobre a sua vida. Não fala só na mente, fala em voz alta, declara. Porque quando você declara, você está se ouvindo, você está convencendo o seu próprio coração. Então, todo dia, antes de começar o dia, declara: eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu tenho paz, eu tenho propósito, eu confio em Deus. E declara os versículos que você memorizou, declara as promessas, porque a palavra não volta vazia. Isaías 55, versículo 11. Ela cumpre o propósito para qual foi enviada. Quarta ferramenta, pratique a gratidão. A gratidão muda o foco. Quando você está grato, você não consegue ficar ansioso ao mesmo tempo. Você não consegue ficar com medo ao mesmo tempo. Porque você está reconhecendo o que Deus já fez. E se Ele já fez tanto, por que Ele não vai continuar fazendo? Então, todo dia, lista 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser simples, pode ser comida na mesa, pode ser um teto sobre a cabeça, pode ser saúde, pode ser uma pessoa que te ama e agradece a Deus e sente a paz que vem. Quinta ferramenta, cerque-se de pessoas que edificam. Provérbios diz que quem anda com sábios será sábio. E o contrário também é verdade. Se você anda com pessoas negativas, reclamadoras, que vivem na dúvida, isso vai te influenciar. Então escolhe com cuidado quem você deixa falar na sua vida. Busca amigos que te apontam para Cristo, que te lembram da verdade quando você esquece, que oram por você, que te desafiam a crescer. E agora vem a parte mais importante. Tudo isso que eu falei, toda essa renovação da mente, é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Tem dias que você vai sentir que está regredindo. Tem dias que aqueles pensamentos velhos vão voltar com força. E você vai pensar: não estou conseguindo. Isso não funciona. Mas escuta, não desiste, porque a batalha é real. E o inimigo não quer que você seja livre. Ele vai lutar. Ele vai tentar te convencer de que nada mudou, mas não acredita nele. Jesus disse em João 8, versículo 32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no versículo 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres de verdade. Não liberdade fingida. Não liberdade temporária. Liberdade real. Liberdade que ninguém pode tirar de você, porque ela vem de dentro, ela vem da verdade plantada na sua mente. Maria Madalena foi liberta e ela nunca mais voltou para a prisão, porque ela conheceu a verdade, ela conheceu Jesus e ela escolheu todos os dias acreditar nele. Mesmo quando foi difícil, mesmo quando o mundo a rejeitou de novo, mesmo quando Jesus foi crucificado e parecia que tudo tinha acabado. Ela continuou acreditando, e por isso ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, porque quem persevera vê a glória. Então hoje eu te pergunto, você vai escolher acreditar na verdade ou continuar acreditando nas mentiras? Você vai escolher renovar a sua mente ou continuar vivendo na prisão? Porque essa escolha é sua. Deus não vai forçar você.
Jesus não vai invadir a sua mente sem permissão. Ele bate na porta, ele oferece a chave, mas você precisa abrir, você precisa deixar ele entrar, você precisa escolher a verdade todos os dias. Imagina comigo uma cena. É noite, você está no seu quarto, tudo escuro, tudo silencioso, e você sente aquele peso de novo, aquela ansiedade, aquele medo, aquela voz dizendo que você não vai conseguir. Mas dessa vez, em vez de se entregar, você para, você respira fundo, você captura aquele pensamento e você diz em voz alta: não, eu não vou acreditar nisso. Eu sou filho de Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu confio nele. E você sente algo mudar. A escuridão começa a recuar, a paz começa a entrar, porque você escolheu a verdade. E no dia seguinte, você acorda. E aquela voz tenta voltar, mas você já sabe o que fazer. Você captura, você substitui, você declara. E aos poucos, dia após dia, semana após semana, aquela voz fica mais fraca. E a voz de Deus fica mais clara. E você percebe que você está mudando, que você está mais leve, que você está mais em paz, que você está mais livre. E isso não é sorte, não é acaso. É o resultado de uma escolha diária de renovar a sua mente. Eu não estou te prometendo que a vida vai ficar fácil. Não estou prometendo que os problemas vão desaparecer. Mas eu estou te prometendo porque a palavra promete que você pode ter paz no meio da tempestade. Você pode ter esperança no meio da escuridão. Você pode ter fé no meio da incerteza. Porque a sua mente não vai mais ser controlada pelas circunstâncias. Ela vai ser controlada pela verdade de Deus. E essa verdade é inabalável. Então eu te convido hoje a fazer uma escolha de fé, uma escolha de liberdade. Escolhe renovar a tua mente. Escolhe acreditar no que Deus diz sobre você, não no que o mundo diz. Escolhe perdoar. Escolhe soltar o medo, escolhe soltar a culpa, escolhe confiar e escolhe todos os dias, porque essa escolha não é uma vez só, é diária, é momento a momento. Mas cada escolha te leva um passo mais perto da liberdade total que Jesus oferece. E se você chegou até aqui, eu quero que você faça algo. Deixa um comentário simples embaixo. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, algo como eu escolho renovar minha mente, ou eu escolho a fé, ou eu escolho a verdade. Porque quando você declara isso publicamente, quando você escreve, algo acontece no teu coração. É como se você estivesse assinando um compromisso. E Deus vê, e Ele honra. E se isso aqui tocou em você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente vivendo em prisões mentais sem saber que existe uma chave. E essa chave é Jesus, é a verdade dele, é a palavra dele. E você pode ser o instrumento para levar essa chave para alguém. Eu oro que Deus te dê forças nessa jornada, que Ele te sustente nos dias difíceis, que Ele te lembre da verdade quando você esquecer, que Ele renove a tua mente dia após dia. E que você experimente a liberdade real que só Jesus pode dar. A liberdade que Maria Madalena experimentou. A liberdade que transforma uma vida de trevas numa vida de luz. A liberdade que te faz uma nova criatura. Porque em Cristo as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente, e que você nunca mais se esqueça. A batalha é da mente, mas a vitória é de Cristo, e Ele já venceu. Amém.